E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. A partir desse vídeo vocês vão ver uma edição um pouco diferente, testando algumas coisas aqui, tentando montar um espaço só para fazer as gravações. Então, se você está chegando agora, deixe seus comentários aí a respeito da qualidade do áudio, qualidade da imagem, qualidade do conteúdo, acima de tudo, né? E no final do vídeo aí, você deixa outro comentário, né, um segundo comentário, se a aula realmente te ajudou, se era isso que você procurava, alguma dúvida, sugestão, reclamação, né, alguma coisa que pode ter passado despercebido que eu falei errado ou que eu deixei de falar, enfim. Então, já se inscreve no canal aí, ativa o sino das notificações e vamos para o que interessa. Nossa aula de hoje é a respeito de produtos notáveis. Vamos falar um pouco do produto da soma pela diferença em especial. Por que em especial? Porque o nosso foco hoje ele vai ser falar a respeito desses quadradinhos aqui. Tem uma aluna minha que a gente começou a conversar a respeito disso e aí ela ficou com bastante dúvida. Na realidade, ela já tinha dúvida e aí eu lembrei ela de uma coisa que ela já tinha visto em sala de aula, que é uma aluna minha de aula particular. Se você precisar de aulas particulares também, eu vou deixar aqui o contato na descrição do vídeo. E aí você pode entrar em contato. Faço aula para todas as idades e qualquer lugar do Brasil, tá bom? Aí você entra em contato, a gente agenda o horário, valor, tudo certinho. E aí nós fazemos a aula. Pode ser via Zoom, Google Meet, enfim. E aí, né, a parte que ela estava com dúvida é exatamente essa. Como que a gente entende isso aqui? Nós temos dentro da matemática o que nós chamamos de produtos notáveis. Eu vou ir e voltar os slides aqui algumas vezes para poder explicar melhor isso para vocês. Em que nós temos aqui o quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da soma, cubo da diferença. No vídeo de hoje eu não vou falar do cubo, nem da soma, nem da diferença. Eu vou falar superficialmente do produto da soma pela diferença, mas a ideia é falar do quadrado da soma e quadrado da diferença, que é o motivo pelo qual eu decidi fazer essa aula, para ajudar ela e ajudar vocês que estão também assistindo a esse vídeo. Deixa eu começar aqui então. Quando eu estou falando de quadrado da soma, deixa eu mudar a cor da caneta para poder fazer umas marcações aqui. Vou fazer em vermelho. Preciso arrumar os atalhos aqui para facilitar. Mas vamos lá. Então, toda vez que eu estiver falando do quadrado da soma, primeira coisa, eu preciso entender o que essas palavras significam. Então, toda vez que eu falar quadrado, eu posso pensar na figura quadrada, evidente, e eu posso pensar em alguém, sei lá, uma bolinha, ao quadrado. E toda vez que eu falar soma, é o resultado de uma continha de mais, de uma adição. Então, se eu tiver, por exemplo, um triângulo mais um quadrado, o meu resultado vai se chamar soma. A diferença também é a mesma coisa. Toda vez que eu tiver triângulo menos quadrado, o meu resultado vai se chamar diferença. Como assim? Teve um exercício que eu conversei com ela, em que estava lá m mais n igual a 24, se eu não me engano, e m menos n igual a 10. E aí precisava saber os valores de m de n para poder dar continuidade no exercício. Aí montou um sisteminha de equações lá e belezinha. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se eu pegar a idade de duas pessoas e juntar, eu estou perguntando qual é a soma das idades entre as duas pessoas. Então, pessoa A e pessoa B, junta as duas idades, o meu resultado é uma soma. Agora, toda vez que eu falar diferença, eu vou perguntar dessas duas pessoas qual é a diferença de idade entre elas. Eu vou ver da maior para menor ou da menor para maior. Tá, mas como assim? Vamos pensar que uma pessoa tivesse os 24 anos, né, o número 24 desse exercício que eu conversei com ela, e a outra pessoa tivesse 10 anos, que é o outro 10 lá do exercício. Se eu falar qual é a soma das idades, eu vou falar que é 34. 24 mais 10. Ou 10 mais 24.
E toda vez que eu falar diferença, eu quero saber quanto falta de um para chegar no outro. Então, do 10 para chegar no 24 é 14. Então, a diferença é de 14 anos para essas duas pessoas. Então, agora nós, né, já conseguimos recapitular a questão do quadrado, questão da diferença, melhor dizendo, e a questão do quadrado é isso aqui que eu falei para vocês. Do quadrado mesmo em si, a figura, e alguém elevado ao quadrado. Lembrando que esse alguém ao quadrado chama-se potenciação, esse tema, e ele significa que é a mesma coisa que fazer esse objeto, essa bolinha, vezes o mesmo objeto. Por isso que ele representa essa bolinha ao quadrado. O 2 aqui, que chama expoente, essa posição, e a de baixo chama base. Toda vez que eu precisar fazer uma multiplicação que envolva o mesmo objeto mais de uma vez, automaticamente aqui em cima, no expoente, eu coloco quantas vezes esse objeto aparece. Então, se eu estivesse multiplicando uma terceira vez aqui, ele vezes ele mesmo, em vez de ser o número 2 aqui, seria o número 3. Eu não configurei a borracha aqui na caneta, mas não tem problema. Vou fazer uma rasurinha aqui, e aí aqui ficaria 3. Bolinha elevado ao cubo, porque são 3, elevado à terceira potência, como vocês queiram chamar. E aí, continuando, já falei a respeito do quadrado, seja da soma, seja da diferença, já falei do que significa soma e do que se chama diferença. Deixa eu ver aqui se a câmera continua pegando, que o telefone estava tocando agora. Tá. Beleza. A minha imagem ela está cortando um pouco. Deixa eu mudar ela de posição. Peço desculpas a vocês aí. Vou deixar nessa posição por enquanto. E aí, como vocês podem ver, eu tenho uma soma, né, que é uma adição aqui, uma continha de mais, e eu tenho a diferença, que é a continha de menos, de dois fatores, e alguém ao quadrado. Esse cara aqui, quando a gente chama de produtos notáveis, eu vou pegar alguém fechado nas suas multiplicações e vou abrir. Ou eu vou pegar alguém aberto e vou fechar nas suas multiplicações. Nesse exemplo, ele está fechado, que é a mais b elevado ao quadrado, todo mundo. E aí o resultado é ele aberto, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Isso aqui eu posso justificar de duas maneiras. A primeira maneira eu posso justificar através da representação geométrica, que é o desenho do quadradinho que eu comentei no começo do vídeo, ou eu posso fazer ela de maneira algébrica, que é através dos números, ou das letras nesse caso aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer algo superficial aqui para a gente poder dar uma aprofundada. Aqui tem uma rápida demonstração. Vamos olhar de trás para frente. Eu vou falar que esse quadrado maior ele chama a ao quadrado, tanto que ele está aqui em azul ao quadrado. Esse quadrado menor eu vou chamar ele de b, então ele vai ser b ao quadrado. Por que a ao quadrado e por que b ao quadrado? Porque a vezes a, se ele é um quadrado, se ele é um quadrilátero, significa que todos os lados têm a mesma medida. Não interessa quanto vale, mas eu sei que todos eles têm o mesmo valor. Então eu chamo de a para esse quadrado, e quadrado vai ser o a vezes o a. Então tem um azinho aqui embaixo, significa que é o a da base vezes o a da altura, virando a ao quadrado. Para b ao quadrado, é a mesma coisa que eu vou pensar. Eu tenho um lado vale b, o outro lado vale b, base e altura. Posso pensar também. E aí, com base nisso, b vezes b, b ao quadrado. E aí, nós temos esses dois retângulos em rosa, que chama AB, e aqui no desenho deveria ser BA. Por que BA? Vocês não concordam que nessa terceira representação o retângulo ele está na horizontal, ele está deitado, e o outro está na vertical, ele está em pé. E vocês não concordam que o lado menor dos dois se chama b, por causa desse b ao quadrado? Então, se eu pensar que eu tenho a altura vezes a largura, eu tenho que aqui vale a, por causa desse a, e aqui vale b, por causa desse b. Então, viraria AB, aqui está certo. Agora, nesse outro aqui, ele seria b, altura, vezes a, que é a largura, igual aqui.
A para a altura e B para a largura. As letras mudam de posição porque uma figura está em pé e a outra está deitada. Mas para encurtar caminho e para facilitar matematicamente falando, a gente não precisa fazer essa distinção. Vamos falar que todo mundo significa AB, vale AB. Lembrando que se eu fizer 2 vezes 1 e se eu fizer 1 vezes 2, o resultado é o mesmo. Por isso que ali AB ou BA não faz diferença. Mas para fazer a representação algébrica ali embaixo, faz diferença sim. Então eu vou respeitar esse rigor de AB para esses dois retângulos. Por isso que, se eu tenho um AB em pé, um AB deitado, e eu for multiplicar eles, quantos eu tenho? 2, então fica 2AB. Então, B ao quadrado é por causa disso, 2AB é por causa disso. A ao quadrado, como disse antes, então ele é um quadrado, de lado tamanho A, então A vezes A é A ao quadrado. E daí aqui, no final, eu vou fazer A mais B ao quadrado. Aí você me pergunta, tá, tudo bem, até depois do igual, né, que você veio de trás para frente, eu estava entendendo tudo. Por que que agora ficou A mais B, entre parênteses, ao quadrado e não tem mais esses dois ABs aqui? É aquilo que eu falei, nós podemos fazer separado, nós podemos fazer, ou melhor, aberto e nós podemos fazer fechado. Esse cara aqui, ele é fechado. E agora eu vou mostrar ele aberto para vocês entenderem como que isso funciona. Eu vou só mudar a espessura da caneta, porque senão vocês vão ter dificuldade em conseguir enxergar o que eu estou escrevendo. Deixa eu ver. Tá, ainda tá fino. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouco a espessura. Não mudou muita coisa não. Mas eu acredito que vocês vão conseguir. Se tiver ruim de enxergar, provavelmente o YouTube está com a resolução menor. Aí vocês vão clicar na engrenagemzinha lá embaixo e muda a resolução para Full HD, que vai ser a resolução que eu vou deixar do vídeo aqui para vocês. E aí, continuando então, como eu não consegui configurar a borracha, vai ficar algumas coisas aqui aparecendo no meio da tela eventualmente. Então, vocês não concordam que essa parte aqui que a gente olhou separado, A ao quadrado, 2AB e B ao quadrado, é a parte aberta da coisa? Então, vou falar que aqui é a parte aberta e aqui é a parte fechada. Representam a mesma coisa e eu vou provar para vocês agora o porquê. Vocês não concordam que tudo que está dentro do parênteses é ao quadrado? Então vocês não concordam que esse A ele é A ao quadrado? Justifica esse primeiro. O B, vocês não concordam que ele é B ao quadrado? Então, beleza. Daí vocês me falam, tá, mas e esse 2AB? Esse 2AB, ele se dá pelo seguinte. Toda vez que eu pensar que esse A mais B ao quadrado, ele é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, você errou. Por que que você errou? Porque eu tenho que pensar que não é A que está ao quadrado, nem B que está ao quadrado. É todo mundo ao quadrado. E se é todo mundo ao quadrado, isso aqui não funciona. Isso aqui é do produto, e eu estou falando da soma. Deixa eu voltar aqui nos últimos slides. Ó, exatamente o que eu estava falando. Toda vez que eu falar da soma, ele é aberto. Toda vez que eu falar do produto, ó lá, produto da soma. Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, é exatamente isso que vai aparecer aqui. Lembrando, produto da soma pela diferença. Então, soma na primeira parte aqui e diferença na segunda parte. E aí, voltando no que eu estava falando. A justificativa é exatamente essa. Toda vez que eu ver ele ao quadrado fechado desse jeito, significa que eu estou olhando para algo maior, para esse 2AB também. Pensa comigo, pessoal. 2AB, não é A vezes B? Aqui, apesar de não ter mais,
está representando que é A mais B, A mais B. E aí, A vezes A ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado. Quantos A's eu estou vendo? 2. Quantos B's eu estou vendo? 2. 2AB. É só isso. Só isso. Tem outras abordagens, mas de maneira prática e resumida, é só isso. Por isso que esse jeito aqui que eu fiz um xizinho aqui falando que não é, ele realmente não é. E aqui tem a diferença, né, para vocês verem quando é o certo, que é o quadrado da soma, para quando é produto da soma pela diferença. Percebam, não tem parênteses e percebam, não tem ninguém ao quadrado quando tem parênteses. Então, isso é a diferença entre um e outro para vocês não se confundirem. E aí, voltando aqui. Então, eu vou fazer um pouco mais aberto, que é o produto da diferença. Eu não vou me atentar ao produto da diferença nesse momento. Aqui tem a representação do desenho. Então, quando eu tenho produto da soma, produto da diferença, ou melhor, quadrado da soma. Opa, cadê o mouse? Quadrado da soma no primeiro, quadrado da diferença no segundo e produto da soma pela diferença ou produto da diferença pela soma. Tanto faz. Se eu tiver 3 vezes 2, aqui uma conta. 2 vezes 3, outra conta. Se eu estiver fazendo essa e depois estiver fazendo essa, ou se eu inverter a ordem, nesse caso aqui, não vai fazer diferença. E desculpa, eu falei 3 vezes 2. Se eu pensar em 2 mais 3, vou usar um exemplo melhor, e eu tiver, sei lá, 3 menos 1, e se eu pegar essa posição e mudar, faço as contas, o resultado permanece o mesmo. Então, por isso que vocês viram que aqui começa pela diferença e depois pela soma, e aqui começa pela soma e depois pela diferença. Mas o resultado vai permanecer. Aí aqui tem uma outra tabelinha aqui mostrando também, né, o retângulo com as dimensões, largura, comprimento e tal. Então, agora, lá eu estava mostrando separado, aqui ele já está mostrando junto. Então, nesse primeiro quadrado que tem, não sei se é azul ou se é verde, eu vou pensar que esse cara é verde, com amarelo. Então, a parte maior chama A, nesse caso, a parte menor chama só B. Então, se eu quiser saber quanto é esse carinha aqui menor, significa que eu vou fazer o quê? O A, que é o grandão, menos o B. E aí eu descubro quanto vale isso aqui. Por isso que a gente chama de soma pela diferença. Nesse caso aqui ele está fazendo as multiplicações. Falei que não ia entrar na soma pela diferença, mas eu vou comentar meio por cima, porque às vezes você está procurando isso para entender no seu exercício aí que você está fazendo. E aí você caiu nessa aula. E então, quando você estiver fazendo soma pela diferença, lembrando que soma pela diferença é esse cara aqui, o terceiro caso que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele quer explicar exatamente isso aqui. Agora, toda vez que você estiver fazendo só o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, aí é diferente. Aí a maneira de enxergar é desse jeito aqui. Opa, é desse jeito aqui. Aqui eu estou mostrando, né, em amarelo são retângulos, mas eles parecem quase que quadrados, porque ele é mais bem delimitadinho aqui. E funciona. Você pode fazer um retângulo mais estreito, um retângulo menos estreito, enfim, e vai continuar funcionando. Eu acredito que tenha ficado claro para vocês. Caso não tenha ficado claro, recapitula o vídeo, volta no começo, vai com calma, assiste uma parte, faz algumas anotações, pausa, assiste uma outra parte, faz algumas anotações, né, pausado e assim até chegar novamente nessa parte aqui. Como eu já comecei a falar de produto da diferença, eu vou falar mais um pouco aqui para vocês então. Então percebam, do quadrado da soma, quadrado da diferença estão entre parênteses e quadrado para todo mundo, não quadrado para cada um. Já no produto da soma pela diferença é quadrado
para cada um, não é quadrado para todos. Por isso que é que aqui está feito ao contrário. Eu vou reescrever aqui na parte de baixo para vocês conseguirem fazer a comparação. Então é a ao quadrado menos b ao quadrado, que é igual a menos b vezes a mais b. Lembrando que esse cara aqui, ele pode ser como a mais b, pode olhar assim para não causar estranheza, e a menos b. E se vocês pegarem para fazer essa conta aqui, aplicar a propriedade associativa, distributiva e etc., aquelas brincadeiras de juntar todo mundo ou separar todo mundo, vocês vão ver que vai cair exatamente nisso aqui. Por exemplo, quanto que é a vezes a? A ao quadrado. Ok, o primeiro funciona. Agora, quanto é b vezes b? Aí você vai falar b ao quadrado, mas como um deles é negativo, meu resultado é negativo. Se você me falar assim, mas por que eu não posso fazer, por exemplo, a vezes b nesse caso? Porque a gente não faz nesse tipo de operação isso, nesse momento. E aí, nos demais, é feito, porque você está pensando que esse primeiro aqui, né, recapitulando o que eu escrevi no outro slide lá, eu tenho a mais b e eu tenho a mais b. E aí eu vou fazer essas associações. A vezes A vezes B. Na realidade, é isso mesmo. E, e aí, quando você for fazer as contas, vocês vão cair exatamente nisso aqui. Que na realidade, aqui você vai ter... isso aqui. Bom, pessoal, acredito que tenha ficado um pouco confuso. Não escrevi roteiro aqui, fiz rapidão, né? Computador formatado, tive que fazer aqui meio de qualquer jeito, entre aspas. Cubo da soma, cubo da diferença, eu vou fazer um vídeo separado depois. Eu vou, assim que tiver tempo, eu vou fazer um roteiro bem elaboradinho para poder organizar melhor as ideias e explicar melhor para vocês aqui. Mas eu acredito que já tenha ficado minimamente nítido o que significa quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, as diferenças de cada um deles, como cada um deles se comporta, olhando as imagens aqui. Então, a diferença de um para o outro, né, que aqui nós tínhamos três etapas que formam o a mais b ao quadrado, e aqui nós temos mais coisas, nós temos 5 coisinhas aí, 5 etapas que formam uma coisa maior. Então, basicamente, né, de maneira geométrica, qual que é a diferença de um para o outro? Você está olhando de dentro para fora, que é esse caso aqui. Você tem a ao quadrado mais ab. E aí depois você tem b ao quadrado mais ab. E aí você junta os dois ab das imagens ali e fica a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que é o que está escrito em preto aí na tela para vocês. E agora, na multiplicação aqui, quando eu estou falando de produto de soma pela diferença, eu já estou olhando de fora para dentro. Então, estou fazendo uma comparação que antes o meu A era só o quadrado pequeno, ou melhor, quadrado de dentro, o quadrado maior mais o de dentro, e depois o quadrado pequenininho. E agora aqui, não. Aqui eu estou olhando o A como todo mundo, esse quadrado maior. E aí o B continua sendo a mesma coisa. E aí eu faço essa diferencinha de tirar um do outro. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí pela atenção de vocês. Se foi útil, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, compartilhe, né, nas redes sociais, grupos de amigos, WhatsApp, etc. Deixe uma mensagem aí nos comentários. E se tiver, né, comentários úteis e interessantes, eu vou ler todos na medida do possível, dependendo da quantidade de comentários que tiver, e aí eu posso fazer um material mais
direcionado para alguma dúvida pontual de vocês. Futuramente eu posso ver também de montar uma lista de exercício e aí eu faço um aulão igual os outros aulões que tem aqui no canal, de outros assuntos, em que eu faço resoluções de exercícios aí para vocês entenderem melhor. Que eu vou resolvendo, vou explicando como que eu pensei daquele jeito, como que aquilo foi resolvido, por que fazer daquele jeito ou de um outro jeito não, e assim por diante. No mais, obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos, pessoal!